Bom dia então, boa tarde, boa noite, o horário que vocês estão vendo aí. Hoje eu estou aqui com o Rafael e a Paola, os proprietários do estúdio Upfit e do Box Upfit. Eles vão contar um pouco hoje da história deles, de como tudo iniciou, como esse projeto deu andamento e chegou tão longe, onde estamos agora, né? E vamos ouvir um pouquinho do que eles têm pra falar pra gente. Não, assim, o que a gente gosta muito de... Até falo pro Rafael que a gente gosta muito de contar, né? O pessoal pergunta bastante como que foi que a gente se conheceu, né? O pessoal acha que já se conhecia de outros lugares. Mas eu e o Rafa, a gente se conheceu aqui em Querência mesmo. Eu tava trabalhando no esporte, aqui de Querência. Aí a gente precisou de um professor de futsal. Aí a gente começou a procurar. E aí que veio o Rafa vir pra Querência, né? A gente fez uma proposta pra ele na época. Mas assim... particularmente a professora Cleide mesmo, que fez a proposta, que era ela ainda é a nossa chefe aqui de esporte de Querência, fez uma proposta pro Rafa e trouxe ele pra Querência. Aí quando ele chegou, ela fez a proposta pra ele aceitou, conversando sobre os horários e tudo, e até foi bem engraçado. Eu vou até deixar o Rafa falar, porque foi ele que... E aí a gente chegou, eu cheguei, né, aí a gente ela pediu pra Paula fazer amizade comigo, né, pra poder... Tava vindo de longe, então para eu poder fixar aqui na cidade, ter amigos e tal. Sim. E a gente conversou, fechamos ali o questão de carga horária, salário e tudo mais. E aí depois que acabou, a Paula tava no computador dela lá e ela bateu na mesa, pá! Falou assim, agora vamos falar do seu casamento com a Paola. E aí a Paola não sabia se ela escondia embaixo da mesa, não sabia o que ela fazia, e eu fiquei vermelho também. Sim. Falei, não, professora, eu vim pra trabalhar, ela é minha companheira de trabalho. Aí eu falei, não, você não dá moral pra ela não, que ninguém aqui tá querendo relacionamento, meu Deus do céu. E aí, assim, resumindo a história, a gente foi assim, na questão de trabalho mesmo, depois a gente foi se conhecendo. E mais ou menos um mês depois a gente começou a sair pra conhecer melhor, né? E aí depois começamos a namorar. E ela virou madrinha do casamento. Ela foi madrinha do casamento. Mas é bem interessante, assim, questão... a gente falou que vai tentar resumir ao máximo, né? Mas essa história é bem importante, assim, da gente... teve esse início, eu já trabalhava como personal trainer, né? A Paola ainda não, ela trabalhava só com treinamento funcional, né? Aulas coletivas e com futsal. Então eu vim para dar aula de futsal, né? E também nas horas vagas eu trabalhar como personal e montar minhas turmas também, que eu sempre dei aula de dança, de aulas coletivas, né? Step, jump e tudo mais. E aí a gente começou a questão da academia, eu já tinha essa pegada, né? E conforme o tempo foi passando... O Rafa já tinha sido proprietário também de uma academia. Isso, eu tive uma experiência já que eu havia arrendado uma academia, 1 ano e meio, né? Aí venceu o contrato. Eu também, foi bem na época que eu tava quase saindo lá de Confresa, né, de onde eu morava. Juntou tudo e... Isso, e aí legal. A gente... Então eu já tinha essa experiência com a academia, então eu tinha essa ideia de não montar uma academia, porque a minha experiência não tinha sido tão legal assim. Sim. Muito boa, profissionalmente, mas eu sempre tive a ideia de montar um estúdio de personal trainer, já havia visto alguns modelos, né, sim, que não tava tão na moda ainda. E aí sempre expus esse sonho pra Paola, né? E tentando colocar na cabecinha dela. A gente achou que ia até demorar, né? Que era uma coisa assim, no futuro, assim, sim, né? Bem longe. E aí chegou a pandemia. Aí a pandemia parou todas as nossas atividades aqui do município. E a gente parou de trabalhar com as escolinhas e a gente teve que ir trabalhar com o Covid, né? A nossa gestora aqui de Querência, ela conseguiu manter o salário de todo mundo, né, com a condição que a gente conseguisse ajudar também, né, no Covid. Então a gente trabalhou aí nos hospitais, no fila de banco, né, biblioteca, organizando fila, distanciamento, passando álcool. A gente trabalhou bastante, mas a gente também teve muitas horas vagas, assim, né, porque a gente tinha uma carga horária bem cheia com as atividades do município. Aí a gente estava fazendo uma reforma, meu pai estava fazendo uma reforma na casa que ele tem aqui em Querência. Um amigo nosso, né, Rafa? Aí assim, o professor Rogério, né, que é o professor do vôlei, né, ele trabalha lá na Escola Estadual Querência. Ele é muito amigo da família, né, foi professor da Paola, e a gente um dia reformando lá, pintando mesmo a casa, eu, ele, meu sogro, né, o Peretti. A gente pintando a casa, ele olhou para aquela salinha, porque o nosso projeto era para estúdio, a gente já havia falado para eles, então era para uns 2 anos. A gente estava pensando assim, daqui 2 anos a gente
junta um dinheirinho e tenta montar alguma coisa, né? Claro. E aí a gente pintando lá, e aí era uma salinha de 35 metros quadrados, essas casinhas aqui da Ecker mesmo, tinha uma salinha na frente lá. E aí ele, ó, por que vocês não montam um estúdio aqui e tal? Aí fala meio assim, né, pô, monta um estúdio aí e tal. E aí eu falei, não, né, ainda é mais pra frente, a gente não tá com essa ideia ainda. Eu tava meio com medo, porque a pandemia tava iniciando, não sabia se iria fechar ou não, as coisas, né? E aí eu cheguei na hora do almoço em casa e falei, sentei com a Paola, eu falei, o que você acha? Aquela salinha assim assado, né? Você acha que dá? Eu pensei, ó, dá pra comprar uma estação, né? Que é até uma primeira que a gente tem aqui, foi a primeira estação, dá pra comprar uma estação, uns pezinhos e vamos começar. No nosso horário vago, né? A gente pensou. E aí eu cheguei em casa, a Paola já, não, bora, vamos ver então. Já sentamos, vamos fazer umas contas. E aí meu sogro já ia, e meu sogro também era na pegada, né? Na pegada. Não, então vamos, já retirou o anúncio de aluguel da casa, né? Porque a gente já falou, seria pra nós aí. E a gente aluga a casa, né? E já aluga ali à frente. Mora atrás e trabalha. E quem já treinou com a gente no início, né? Que sabe onde é a casinha ali. A gente fala casinha, né? Que é a casinha aqui da Ecker, mas ela já tinha uma construção no fundo, tinha piscina. Que a gente até iniciou com natação, hidro, e também tinha um espaço que a gente fez um cimentado para dar aula de funcional. Era pra trazer as minhas alunas, né? Então era tudo muito simples. Tanto é que quando chovia, não tinha aula de funcional. Porque ainda não era coberto. Ainda não era coberto. E o bacana foi que, apesar desse Covid, vocês não desanimaram, né? Com a ideia, com o projeto de vocês. Não, acho que em um mês ficou pronto, né, Rafa? A gente tinha o projeto e a gente enxergou uma oportunidade, né? Porque o Covid já estava na China, na Europa, já estava todo mundo com tudo muito reduzido, né? E a gente pensou o quê? Olha, as academias provavelmente, a gente não sabe até onde ia, a gente ficou com medo até das academias não poder atender mais na quantidade que atende hoje. Ele vai começar a ser um negócio mais em casa, restrito, um personal atender em casa. Nós falamos, não, vamos aproveitar a oportunidade então, né? E ao invés de se esconder, teve até muita gente que ficou com medo, a gente fez aproveitar a oportunidade. Vamos atender 4 pessoas por horário, né? O espaço era pequeno também, não dava para atender mais. E a gente foi se organizando, assim, fazendo contas e orçando, né, aparelhos e já mexendo lá na casa. Então, assim, foi tudo muito... A pintura foi nós mesmos que pintamos, o Rafa, quase tudo foi a gente que fez mesmo. O meu sogro, né, tem uma parcela aí de 90% em tudo, porque ele ajeitou tudo pra gente, né? Sim. E eu ajudando ele, porque eu não sou muito dessa área, assim, do mãos à obra, né? A construção, eu aprendi bastante coisa, porque nós que pintamos lá, a Paola ajudou também alguns dias. A gente que pintou, a gente que carregou massa. Socou o chão. Então, assim, tudo foi feito de maneira, vamos dizer assim, artesanal. A gente mesmo que colocou a mão na obra e fomos pra cima. E aí deu início ao estúdio, né? Isso em junho, no finalzinho de junho de 2020. O primeiro projeto que a gente teve foi até... A gente trabalhou 15 dias e aí fechou tudo. E aí falou, meu Deus. Então a gente já tinha bastante aluno que tinha até pago o plano ou o mês e aí fechou tudo. Aí a gente deu uma sentida assim. Aí do nada a gente pegou e lançou então um desafio online. Legal. O desafio online era um desafio em casa. 10 dias de desafio. A gente conseguiu nós conseguimos quase 40 prêmios, né? Então todo mundo que conseguisse cumprir os 10 dias, a gente ia jogar pro sorteio pra sortear esse. Sim. Mas a gente teve mais de 100 pessoas participando do desafio em casa. Que legal. Todo mundo tinha que fazer, postar vídeo e marcar a nossa página do Instagram, que até deu bastante movimento. Sim, eu até brinco com a Paola que assim, nós iniciamos o desafio, né? Porque a gente ficou em casa, parado, a população toda em casa. A gente fazia todo dia vídeo pra mandar. Nós gravávamos o vídeo dentro do estúdio, né? E mandávamos no grupo. A aula do dia. O pessoal tinha que fazer e postar no Instagram, e a gente repostava para saber quem estava acompanhando, né? E aí também nós ficamos assim, gravamos alguns vídeos em casa também de challenge na época. Foi até, eu não lembro nem se iniciou, se o TikTok já existia, mas eu brinco que eu e a Paula que iniciamos o TikTok aqui em Querência. É claro que a gente fala brincando, que a gente não sabe, mas assim, a gente começou, nós fizemos umas 3 gravações daquelas musiquinhas lá, de baixo na mão, e pulo por cima, e colocamos na rede assim, e a galera, todo mundo começou a querer curtir, mas assim, eu falo brincando, o TikTok a gente iniciou aqui, o pessoal começou a ver, aí logo surgiu o TikTok mesmo, né? Sim, começou a aparecer aqui em Querência, né, no Brasil também. Demora um pouco mais. E aí a gente começou a incentivar o pessoal a fazer exercício em casa também, e tava na moda, né, tava na pegada. As lives, então tinha um pessoal que incentivava a beber cerveja e tomar cachaça nas lives, né, na época que os cantores também tinham
que os artistas tinham que sobreviver. Sim, de alguma maneira. E a gente fez a nossa parte, que era a de levar qualidade de vida e saúde pro pessoal E um em pouco casa. mais de conforto, porque foi um momento assim que teve muita ansiedade, depressão, né? Foi Ficou muito tempo trancado dentro de casa, né? Então vocês trouxeram ansioso, né? essa proposta para eles, né? E foi bem aceita. A proposta da Upfit desde o início, até, não vou falar sem querer, mas a proposta nossa sempre foi levar atividade física, Sim. né, levar assim, qualidade de vida para a população aqui da cidade. Né? Inclusive a gente procura fazer os aulões gratuitos para quem às vezes não tem oportunidade ou não tem horário mesmo para treinar com a gente, ou treinar em alguma academia, ou às vezes por condições ou financeiras ou de qualquer forma. A gente sempre faz os aulões, a gente sorteia brindes nos aulões, a gente quer A gente sorteia mês de estúdio, a gente sorteia desafio, a gente sorteia... O intuito Então, mesmo sempre nosso, meu e da Paula de início, mas claro, o intuito da Upfit é levar qualidade de vida para as pessoas e oferecer o melhor serviço. Então, assim, voltando ao assunto do estúdio, a gente teve a ideia do estúdio e a gente imaginava assim, vamos crescer futuramente, mas assim, em 6 meses de estúdio, iniciamos em junho, quando foi em dezembro a gente já teve que iniciar a construção desse novo espaço, hoje que a gente está aqui. Já estava lotado de gente. Tá, né? a gente não conseguia mais atender a demanda, né? Que legal. E o falar não para as pessoas é muito ruim, assim, né? Porque você não tem horário, só 4 pessoas por horário. E aí a gente tentou montar um funcional para ver se conseguia trazer mais gente. A gente já tava atendendo 8, né? 4 no fundo e 4 no espacinho. Mas aí quando chovia, tinha que juntar todo mundo. E aí, Já tava difícil. E aí nós começamos a construção, assim, de forma mesmo que a gente contratamos pedreiro, a gente ajudava, trabalhava também. Né? Meu sogro, eu, todo mundo, né? A Paola, a gente tem até vídeos que a gente já postou da gente carregando carriola de material e da mesma forma, a gente ajudou, né? E nós iniciamos esse projeto aqui da Up aqui no espaço maior. E assim, eu e a Paola, não sei se é uma coisa assim, eu não me via um empreendedor assim nato, nem ela, mas a gente nem sabe se é ou não ainda, né? Mas a gente sempre gosta de ter muitas ideias. Sim. Você mesmo sofre muito com a gente, que é o tempo todo, né? A gente mandando mensagem, Rodrigo, isso, aquilo, quando vê a gente mandou 10 coisas ao mesmo tempo. Mas a gente tá começando a melhorar. A gente nem sabe o que a gente vai divulgar primeiro. Mas aí veio a questão, muita procura pra... e aí assim, a questão nossa também de horário, mesmo a gente atendendo em 3, o horário fica limitado. Sim. É um pouco nichado que eu falo, né? Então não tem como a gente colocar 30 pessoas aqui dentro que a gente quer atender bem, né? Então houve a necessidade de a gente, de repente, montar alguma outra coisa. Vamos montar uma academia? A academia eu, particularmente, com a Paola, falamos, não vamos entrar na área, no ramo da academia, vamos do estúdio. E aí eu falei, vamos montar um cross. Vamos tentar montar, aqui não tem cross ainda, né? Vamos conversar, vamos ir atrás. E aí eu já entrei em contato com... primeiro entrei em contato com o Vili, né? Que hoje é o nosso coach, né? Mesmo ele não querendo no início, né? Ele já trabalhava lá, ele trabalhou comigo em Mato Grosso do Sul. Ele não aceitou nossa proposta. E aí ele não quis vir ainda, estava estabilizado lá. E aí a gente conseguiu conversar com o Pedro, né? Sim. Então o Pedro veio trabalhar com a gente. Então a gente teve esse projeto, vamos montar. Fizemos ali rápido ali o que a gente ia fazer, já tinha um ponto comercial onde a box hoje, que é da minha sogra, né, da mãe da Paola, então ficou mais fácil, né, o inquilino já estava saindo, então foi tudo rápido, já organizamos a reforma lá e tivemos essa ideia de montar essa modalidade, né, para atender ainda o público, né, e atender mais pessoas, e lá como ela coletiva é um negócio assim que é mais liberado. Sim. Então nós temos ali de 15 a 20 pessoas, então dá para o professor atender, o coach consegue atender. E foi novidade aqui em Querência, né? Não tinha... Explodiu, assim, graças a Deus foi bem falado. Nós também tínhamos os alunos que procuravam a gente que não gostavam de musculação. Sim. Paola, eu queria tanto fazer com vocês, mas eu não gosto de musculação. Então agora a gente tem mais essa opção, né? Sim. Isso vai entrar em, assim, também outros assuntos no conversar outros dias sobre os mitos, né? Então muita gente às vezes nunca fez a musculação, ou às vezes teve uma experiência ruim, chegou na academia, não foi atendido, então não gosta. Ou fez com muito peso e aí não gosta, mas assim, a gente tentou apresentar outra modalidade, né? Claro. Então o cross é uma modalidade que muita gente aqui que treinava com a gente, que às vezes treinava até triste, assim, porque não gostava, vinha desmotivado, a gente tentava motivar, que se encontrou no cross. Assim, no cross, hoje a gente vê, a pessoa vai, não falta uma aula, e tinha gente que às vezes tinha, por exemplo, problema no joelho, problema na coluna, e tem aquele mito também que o cross não machuca ele nada. E chegou lá, colocou uma joelheirinha, né? Sim. Treina, e pessoas que a gente nunca imaginava que ia estar fazendo, às vezes, um agachamento lá no chão, ou levantando um peso acima da cabeça, hoje está fazendo. Então, assim,
foi uma modalidade que veio também para até a pegada do cross, né? É uma pegada assim mais de família, de superação. Exato. Então tudo veio para agregar mais ainda, né? A UP e é o nosso, que eu já chamo de que a gente vai ser o grupo UpFit, né? Sim. Vamos estar com outras novidades em breve aí também. A gente conseguiu também tá evoluindo dentro do nosso projeto. Hoje a gente conseguiu ter nutricionista, né? Então a gente tem planos dentro da UpFit que o aluno ele tem o personal trainer, ele tem a nutricionista, tem aluno que se machuca, a gente consegue disponibilizar um fisioterapeuta, que até a Bruna faz uma parceria com a gente. A gente tem bastante profissionais já agregados, né? Sim, dentro da UpFit. É uma coisa assim que a gente conseguiu, que a gente gosta muito de valorizar eles, né? E aí também temos o desafio. Sim. O desafio UpFit, né? Daquele do online, a gente conseguiu passar ele pro presencial. Então, volta e meia aí a gente está lançando o desafio, geralmente 21 dias, a gente até fez o ano passado o último de 30 dias, mas que também o pessoal gosta demais do desafio. O pessoal às vezes não gosta de treinar todo dia a mesma coisa, não. Então o desafio ele traz essa... E agora a gente veio com o desafio, todo dia uma modalidade diferente. Até é bom frisar que quem iniciou o desafio não foi nós, né, Rafa? Quando eu cheguei, né, a Paula dava o treinamento funcional dela e a Iva Volpe, lá da Academia Corpo Movimento, que é a fundadora do desafio. Ela tinha esse desafio já, e aí ela contratava os profissionais, né, nutricionista, contratava professor para dar aula, ela dava algumas aulas também, e aí a gente iniciou dando aula lá para ela. A Paula dava aula de funcional, eu dava aula de HIIT e de zumba, às vezes também dava uma outra aula diferente, a Paula também. Então a gente iniciou com ela lá. Aí quando a gente passou para o nosso estúdio, né, e teve a ideia do desafio online, 10 dias e tal, aí logo a gente montou também no final desse mesmo ano aí, nós montamos o desafio 21 dias, né, mesmo aí são basicamente eu, a Paola, nós tivemos também a Thaís, que trabalhou com a gente, que estagiou também, deu aula, então a gente iniciou essa pegada do desafio aí. E tem muita gente precisando, né, Rodrigo? Exato. Muita gente precisando, tem muita gente que ainda não veio, tem muita gente que a gente vai trazer ainda. A gente começou agora um projeto com você. Então vocês vão ver ainda muito, que a gente vai começar a contar histórias reais, né, Rodrigo? Exatamente, a gente pegar um depoimento, né, de alunos de superação para incentivar outras pessoas que estão em casa, que têm dificuldade de sair de casa, né, trazer essas pessoas para cá, para fazer uma atividade física, né, nem que seja correr na rua, fazer uma caminhada, alguma coisa, né, para não ter esse sedentarismo, né, que tem muito, né. Hoje em dia, saúde, né? Hoje em dia o pessoal procura muito a academia pensando na estética, né? Às vezes até nem se preocupa, que não se preocupa com a saúde. Eu vou por causa da minha saúde. Ele quer chegar lá e diminuir medidas, perder peso. E é o que é a intenção dele. Se em um mês ele não perdeu 2 quilos, 5 quilos, aí ele já se frustra, já não quer ir mais. Sim. E a população hoje hoje o sedentarismo é o que mais mata no mundo. E o pessoal pensa que ou qualquer outro motivo. Sim. E o sedentarismo a gente tenta, de todas as formas, tirar a pessoa do sofá. Para ela poder vir conhecer. Hoje além da ansiedade, depressão, hoje em dia tá muito complicado. E a gente tenta fazer, né, com que a pessoa se sinta bem aqui. A gente conversa, é um ambiente legal, a gente quer sempre estar dando risada, colocando músicas animadas, para o pessoal chegar aqui e se sentir bem. O cross também, lá no box, é uma outra pegada, então o pessoal gosta muito, a gente faz os aulões, inclusive quase todo sábado, hoje tem aulão, sábado sim, sábado não, nós implementamos os aulões, né? Então, assim, a população precisa, hoje 95% das pessoas não fazem, basicamente não fazem quase nada, não fazem uma academia. Nós trabalhamos hoje com mais de 5% de pessoas que vão para academia, que são ativas. Sim. As outras 95%, né? Então, hoje estatísticas do Brasil, se eu não me engano, se não for o primeiro, é o segundo país que mais tem sedentários no mundo. Sim. E olha que a informação tá aí. Se você quiser ligar um computador, um YouTube, você faz uma atividade física na frente da televisão. Exato. Mas a questão é o quê? A pessoa querer buscar, ela ter uma motivação, ela entender o que é. E nós, né, também estamos cada vez mais sendo preparados para isso, né? Porque até a última reunião que a gente teve, que deu assim, né, um start assim pra gente de que não é só preguiça, né? Então a gente quer saber o porquê que o pessoal não tá vindo. Então a gente vai cada vez mais agora trabalhar em cima disso. Por que o pessoal não tá vindo?
Então, a gente acredita que cada vez mais a gente vai trazer o pessoal. O Covid deixou muitas sequelas, né? Muita gente com depressão, ansiedade, então acabaram pegando esse ritmo de estar dentro de casa, de estar isolado, e tem muitas pessoas que estão até hoje nesse ritmo, né? Então, com medo. Entraram numa bolha ali e não conseguem sair. Exatamente. Às vezes, até pessoas que faziam atividade física e não conseguem. Ela acha que para fazer uma atividade física ela precisa ter uma roupa nova. Ou às vezes é obrigada, vamos dizer assim, a pagar um personal. Sendo que a atividade física, agora falando de benefício da saúde, a benefício da atividade física para a saúde, a pessoa pode fazer, igual eu te falei, na frente da televisão. Sim. Ela pode fazer uma atividade física, tem milhões de canais que tem, né? E aí é onde também o aluno tem que procurar, né? Um canal mais sério, no personal trainer, que tenha CREF, né? Que seja para não ir pegando qualquer blogueiro que aparece também. Mas assim, tem muitas... E se machucar, né? Eu sempre uso de referência o Q48, que eu sempre usei tanto para olhar exercícios novos, né? Que a gente também estuda e olha o que é bom a gente copia, né? A gente também indica. Então o Q48 é um dos canais que eu gosto de acompanhar, que tem muitos exercícios, treinos de 4 minutos, de 8 minutos, de 12 minutos, que claro que não é só isso que vai dar o resultado, né? Ele precisa cuidar da alimentação, cuidar do sono, tem que ter todo um aparato, mas assim, a gente tenta, a UpFit tenta fazer essa não pensando só no nosso benefício ou só em parte financeira, a gente pensa em levar saúde para a população. A gente gosta disso, a gente gosta de fazer aulões, a gente gosta de ver o sorriso das pessoas. Inclusive, agora na semana que vem vai sair um pouco uma amostra, né, de como é a Zumba, né, nesse desafio, né, que foi feita a gravação, né. O Rodrigo o nosso marketing aí fez um videozinho. Eu ia falar quem, né, mas vai sair, né. Quem nos acompanha já viu o teu trabalho, né, nos aulões ali, às vezes até Agora nós vamos ter umas novidades aí que eu ia falar, mas ele tá chegando. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Vamos deixar em off. As filmagens vão ficar bem melhores agora. Com certeza. Então nós sempre buscando, né? Sim. E a gente agradece. É claro, assim, o podcast, a ideia, né, ter essa conversa, ter esse bate-papo, né? Sim. E também a gente ser grato por todas as pessoas que estão com a gente, né? Tanto você, quanto nós pensamos em falar aqui também no podcast, trazer pessoas do esporte, de querência. Sim. Vamos falar de atividade física, né, claro, de tudo. E a gente trazer pessoas do esporte, atletas que às vezes vão pra fora, que representam, né? Querência por ser uma cidade, um município pequeno, ele, participa de muita coisa e ganha muita coisa. Exato. Tem gente que nem sabe, né? O nosso podcast, eu até falei pra Paola, conversei com você também, né? Que o podcast a gente quer trazer o pessoal, a gente quer mostrar que Querência é uma cidade que investe muito no esporte, investe muito na atividade física. Hoje tudo você tem aqui, você tem tudo de graça. Você tem aula de hidro, tem aula de funcional, você tem futebol, você tem os esportes. Uma variedade. Então, para quem ainda não nos segue nas redes sociais, né, do estúdio, da Box, né, vai lá, nos sigam, nos acompanhem, que breve vai ter várias novidades para vocês. E eu acho que é isso, né, Rafa? Isso, tá bom, né? Obrigado pelo tempo, né? Obrigado pela atenção. Era pra ser rápido, mas a gente não consegue. Não vai fugir disso aí, de 40 minutos a 1 hora, né? Porque a gente gosta de conversar. E o podcast, eu não sei se Querência tem algum podcast, mas a gente... Nunca vi. Mais voltado para a saúde e atividade física, nós somos os primeiros. Nós gostamos bastante dessa ideia de ser pioneiro. Nós gostamos, não por ego, mas por dar o start, né? Eu acho que muita gente às vezes tem a ideia, mas não executa. Tem medo, e a gente tem a ideia e já quer fazer. Executa. E se não der certo, não tem problema. Ontem eu conversei com a Paula uma novidade aí que a gente tá querendo fazer e ela já quer fazer. E eu falei, não, calma, pera, não é assim. Prepara de fazer as coisas que eu já quero fazer. Eu falei, calma, uma novidade assim, bem top mesmo, mas assim, pro futuro, né, a gente ainda tem que se organizar melhor. E aí nós somos assim. E você que sofre, né, Rodrigo? Então, só um pouquinho. Mas é isso aí, a gente quer agradecer, né, isso aí. Quem assistiu até o final, né? Assistiu até o final aí do vídeo e quem vai assistir os cortes aí, dá uma moralzinha, curte o nosso Instagram, né? Siga o nosso futuro canal que nós vamos aí abrir, né? E é isso aí, nós estamos aí para o que deve vier.